O processo criativo na produção de documentos públicos em tribunais de contas é o assunto da nossa entrevista da semana. A gente conversou com Sidan Orafa, que usou a inteligência visual em um trabalho desenvolvido pelo TCE de Santa Catarina. Sidan, seja bem-vindo ao Acontece TV. Quais os principais desafios em aplicar o processo criativo no setor público? Um dos principais desafios é justamente trabalhar essa mudança de perspectiva, né? De colocar a pessoa num local, ou de convidar, na verdade, né? Fazer esse convite para colaboradores e para gestores se colocarem nesse local, de experimentar novas lentes. Então, esse trabalho ele é desafiador, porque ele envolve, né, aspectos que são não só formativos, mas como envolve questões assim, de cultura, né, e sobretudo de cultura organizacional. Então, a forma como as organizações trabalham o aspecto da sua cultura interna, né, da sua cultura de comunicação, de relações entre as pessoas, entre cargos, entre funções, isso tudo vai configurar um cenário que vai facilitar ou dificultar o trabalho criativo. Mas algo assim que posso trazer, né, a respeito disso é que a criatividade ela é uma matéria-prima infinita, né? Então a saída ela está justamente no uso da criatividade. Para Onde Vai o Seu Dinheiro, publicação do TCE de Santa Catarina, já era uma publicação consolidada. Então, como foi trabalhar nessa obra? O objetivo da publicação é tornar acessível para o maior número de pessoas, ou seja, isso envolve a linguagem, né? Porque no contexto, né, para explicar, a prestação de contas e os documentos que dão origem a essa prestação de contas, eles estão redigidos, eles são criados por contadores, auditores, todo um corpo técnico que fornece uma informação, subsidia uma informação que ela está numa linguagem elaborada. A gente costuma até brincar, né, que é o controlês, o juridiquês. Então é uma linguagem que dificulta o acesso ao cidadão comum. Então o principal objetivo, né, nesse trabalho era justamente de fazer uma tradução. Literalmente foi um depara que a gente fez, assim, deu um conteúdo técnico elaborado para um conteúdo simplificado. Então, trabalhar na publicação do Para Onde Vai o Seu Dinheiro foi um chamado assim, bastante desafiador. Primeiramente porque a publicação já era um case de sucesso, já era algo referência nessa área, né, de comunicação, de criatividade, de inovação. Então, existia uma expectativa grande na entrega, no resultado. Então, mas no mesmo tempo havia muita abertura assim da equipe, havia muita abertura das pessoas envolvidas, né, dos responsáveis pelo projeto, em experimentar novos formatos. Então essa abertura ela proporcionou também, né, que fosse possível um trabalho colaborativo que envolveu pessoas de várias áreas, né? Envolveu toda uma equipe de aproximadamente 15 pessoas entre comunicação, o pessoal de controle externo, várias pessoas, né? Todas as pessoas envolvidas no processo da produção desse conteúdo, né? Até chegar num texto, em linguagem simples, depois fazer uma tradução disso para um processo de facilitação visual. Então, se eu pudesse dizer assim, em uma palavra, como foi essa experiência, eu diria que foi uma experiência certamente inovadora, porque houve uma receptividade grande para fazer algo diferente e havia realmente um medo, né? Porque aquela frase que a gente diz assim, a gente não vai mexer no time que está ganhando, né? Então era esse o contexto ali, né? Era mexer numa coisa que era uma boa referência já. Mas só que foi muito legal ver que dentro desse contexto existia um olhar ali daquelas pessoas, uma busca, né, daquela equipe por elevar o nível de comunicação. E Sidan, você pode explicar alguma das técnicas de trabalho aplicadas?
Então, nesse projeto, com o tribunal, a gente usou, na verdade, uma variedade de ferramentas e de técnicas. Porque o que acontece é que no processo de criação a gente tinha diferentes demandas, diferentes necessidades, então, e diferentes momentos também, né, no processo de criação. Então, para cada momento, a gente acabou abordando alguma técnica no sentido de facilitar o entendimento de uma coisa, tanto para quem estava na ponta ali do processo criativo, quanto para a equipe, né, responsável pelo projeto. Justamente nesse intuito de fazer esse alinhamento de visões, alinhamento de expectativas também, né, entre a origem da informação e o resultado final depois na ponta. Muito obrigada pela sua participação, Sidan. Eu que agradeço, e uma frase ali que eu escutei bastante assim nesse processo todo é que a gente possa continuar cooperando para inovar. Eu acredito que a inovação e, sobretudo, a criatividade, ela é um combustível muito potente nesse caminho, nessa jornada. No próximo bloco do Acontece TV, fique por dentro de outros destaques essa semana no TCE Ceará. Veja também: Instituto Plácido Castelo aprimora a qualificação dos servidores.